Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Que prazer imenso receber você por aqui. Eu penso que você deve ter acabado de assistir um episódio agora do YangCast. E quando assistiu esse episódio, você decidiu que não vou parar mais de assistir Yang hoje. Vou assistir mais um episódio, mais um e mais um. Eu tenho certeza que foi isso. Se não foi, você provavelmente viu um corte lá no Instagram e falou, cara, eu preciso assistir essa entrevista completa. E correu aqui pro canal para assistir essa entrevista maravilhosa que nós teremos aqui. Com certeza você é um desses dois. O fato é, o Yang está no ar, nós estamos indo para mais um episódio e você é muito mais que bem-vindo aqui nesse canal. Quem está aqui pela primeira vez, eu faço o convite para que você se inscreva, ative as notificações, deixa aí o seu like no vídeo, para que o YouTube recomende para mais pessoas e nós possamos alcançar um número ainda maior de gente para que essas pessoas sejam tocadas e transformadas através do conteúdo do YangCast. Eu estou recebendo hoje aqui um convidado que é muito especial. Ele é um amigo, alguém que retorna aqui no Yang pela terceira vez. E vocês sabem, né? Sempre que tem Arthur Gadelha no YangCast, não, tem que parar tudo, tem que pegar papel e caneta para anotar todos os códigos e ficar ligado porque é coisa boa. Eu estou recebendo meu querido amigo, o pastor Arthur Gadelha, de volta aqui no Yang. Seja bem-vindo, meu amigo. Que alegria, meu irmão, poder estar com você aqui pela terceira vez, verdade? Terceira vez. Uma alegria muito grande poder servir essa equipe, poder servir a toda essa galera que vai nos ver. É sempre uma alegria poder falar contigo. Que Deus continue te abençoando. Feliz em ver o seu crescimento. E a sua vitória é minha. A sua casa, a sua família. Deus te abençoe, viu? Pastor Arthur Gadelha, que lá em 2020, antes da pandemia, 2020. né, a gente gravamos um podcast lá atrás, retornou, viralizou na primeira entrevista, viralizou na segunda entrevista. No total, foram quantas visualizações? Só dos cortes do Yang? Só dos cortes foram mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. Isso a gente tá falando de cortes que foram postados na página do Yang. Agora que as páginas do TikTok saíram pegando. Sem contar, né? As paralelas. As paralelas. Do Yang, sim, a nossa parceria foram mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. E assim, o pastor Arthur Gadelha vem se tornando assim, já é um pregador itinerante já há um bom tempo, é um pastor de uma igreja local, de um ministério local, já está há um bom tempo pregando no Brasil e no mundo, andando na Europa, chegou recentemente da Europa e também tem viralizado ali os seus vídeos das pregações, tem tocado milhões de pessoas e eu fico muito feliz em ver que muitas pessoas da nossa safra, da nossa geração, né, que há anos atrás estavam batalhando, hoje estão muito bem na internet. Isso é um sinal de que pessoas boas estão alcançando outras pessoas. A mensagem está sendo pregada. Meu amigo, tá pronto pro game? Vamos começar com as granadas, então? Vamos começar. Vamos lá, meu amigo. Rejeição ministerial. Uau. O quanto é importante eu entender que a rejeição ministerial ela vai existir e o quão necessário é eu aprender a lidar com a rejeição ministerial? Yang, é difícil até você falar sobre a rejeição ministerial e você não ter um tempo para explicar o porquê da rejeição se você carrega um ministério. Então, utilizar esse tempo aqui desse podcast, dessa programação, dessa entrevista, é muito satisfatório para você ensinar e explicar ao povo que a rota de alguém diferente é ser rejeitado. Faz parte da rota do destino de quem Deus chamou passar pela rejeição. A rejeição é o adubo que faz a semente prosperar. Uau. Então, quem é diferente vai ser rejeitado. Se não foi, será. E se já foi, isso se torna uma experiência. Toda pessoa normal é bem aceita. Todo diferente tem que dar errado para dar certo. Não, aqui você já começou. Toda pessoa normal é aceita. Então, gente normal que se enquadra em qualquer canto, todo mundo, é amigo aqui. Não carrega uma diferença. Porque toda pessoa que é diferente, ela carrega alguma coisa que desagrada aos que são normais. Não é? Davi foi rejeitado pelos irmãos. Jefté foi rejeitado pelos próprios irmãos. José foi rejeitado pelos irmãos, até Jesus foi rejeitado. Aí nós não queremos ser rejeitados. Jesus foi rejeitado pelo povo. E o mesmo povo que o rejeitou, na cruz ele disse, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Então a rejeição tem o poder de trazer dor, mas não tem o poder de paralisar quem Deus chama. Nesse contexto, assim, sobre rejeição, eu penso muito que, às vezes, quando existe uma roda, né, uma rodinha de pessoas, e nessa roda, se você é aceito demais, se todo mundo fala, você é amigo, bate nas suas costas, você não tem nenhum tipo de rejeição, é um sinal que aquela roda não é o lugar certo para você estar.
Perfeitamente. É isso? Mário Sérgio Cortella fala uma frase assim: fuja de gente que só te elogia e corra de gente que só diga eu te amo. Uau. Mas ande com pessoas que tenham o prazer de confrontar você quando você precisa ser confrontado. A verdadeira amizade é te Uau. confrontarem quando você precisa. Quem diz que te ama toda vez, quem diz que você tá certo mesmo estando errado, e que você é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Não é amigo de ninguém. Faz parte a rejeição, porque eu repito a frase, a rejeição se torna um adubo que prospera a semente. Toda pessoa que é rejeitada tem um diferencial na vida. Eu utilizei aqui 4 nomes aqui da Bíblia que são diferentes. Toda pessoa normal não faz efeito nem na terra e nem no céu. Por isso que é um peso morto. Normais são peso morto. Agora, toda pessoa diferente causa um barulho, causa um problema onde chega. E não é um problema dele, é a diferença que grita. Porque diferente não fala, diferente exala. É diferente, né? Meu... Então, ó, por exemplo, Jefté foi rejeitado. Capítulo de número 2, do capítulo 11, versículo 2 de Juízes. E os irmãos de Jefté rejeitaram-o e expulsaram da casa porque queriam herança. Só que a melhor coisa que aconteceu com Jefté na vida foi ele ser rejeitado. Cara, isso é fantástico. Porque se ele fica naquela casa, a casa limita quem é diferente. Então é natural todo diferente ser expulso de lugares. Por isso que para ser empresário você teve que ser expulso daquele emprego. Por isso que para ter essa família te expulsaram daquela outra. Por isso que para você sair, ter a tua casa, teve que te arrancar daquele quintal. Porque é natural todo diferente ser expulso de ambientes. Faz parte do sucesso de um diferente a rota da rejeição. Quem foge da rota da rejeição não chegará no sucesso. Jefté virou, em Hebreus capítulo 11, herói da fé. Mas no final da história virou herói da fé, mas antes de se tornar herói da fé, ele foi expulso pelos irmãos, chegou em Tobi, conheceu homens levianos. Se ele não fosse rejeitado, não conhecia levianos. Se não conhecesse levianos, não ia para Tobi. Se não fosse para Tobi, não viraria líder. Se não virasse líder, não ficaria famoso. Se não ficasse famoso, não iam atrás dele. Se não fossem atrás dele, não retornaria para Gileade. Se não fosse para Gileade, não voltaria a cabeça e venceria os amonitas. Então, para se tornar herói da fé no futuro, teve que ser rejeitado no passado. Faz parte do sucesso dos rejeitados, viver a rejeição. Todo diferente é rejeitado. Quem pula essa etapa não chegará no destino. E nós vamos caminhar aqui e prosseguir esse raciocínio porque é muito grande. Nós não podemos ficar sem passar pela rejeição. A rejeição faz parte. Foi rejeitado, levanta a cabeça e vai agradecer. Porque a rejeição é o segredo do sucesso ministerial. Nós imaginamos que sucesso ministerial é subir nos púlpitos, é ganhar dinheiro, é vender, é trabalhar. Não, sucesso ministerial é começar a dar errado para depois dar certo. Eu tenho medo de dar certo no começo. Meu Deus. Eu tenho medo de dar certo no começo porque toda pessoa que começa bem termina mal. Toda pessoa que começa bem termina mal? Porque tem que ter a rejeição. Faz parte do sucesso. Pergunta os maiores ricos do Brasil, os milionários do mundo, quebraram para funcionar. Foram mandados embora para abrir a sua empresa. Deus tem que te arrancar dos lugares que limitam a tua visão. Se você não tiver coragem de romper ciclos, você não vai sair. Sai da tua terra, da parentela e traga a fé, meu povo. Abraão, sai. O que eu tenho para você fora é muito grande para ficar dentro. E tem lugares que não comporta você. E como eles precisam demonstrar que não estão agradável ao teu crescimento, ele vai te expulsar. Só que nós choramos pela expulsão, nós choramos pela rejeição, nós travamos a vida porque somos rejeitados. E eu entendo quem foi rejeitado. Eu entendo quem foi rejeitado. Uau. Quem é rejeitado sente a dor do momento. Sim. Só que esse mimimi de chorar pelo momento trava o teu destino. Meu Deus. E Deus não quer travar o destino pela rejeição. Deus quer que sintamos a dor do momento, mas despertemos para aquilo que vai acontecer. O que vai acontecer? A rejeição não trava. A rejeição nos empurra para o destino melhor. Foi por conta da rejeição que eu saí de casa para conquistar a minha. Foi por conta da rejeição que eu saí de uma família para criar a minha. Foi por conta da rejeição que eu saí do emprego que não queriam me ver crescer para abrir o próprio emprego. Todo empresário não nasceu empresário. Foi expulso de um lugar. Foi rejeitado de um lugar para montar sua própria empresa. Biblicamente, José foi colocado aonde? Na cisterna, pelos próprios irmãos. Só que a melhor coisa que aconteceu com José foi ser colocado na cisterna. Vamos embora para uma dinâmica rápida? Bora. Se José não vai para a cisterna, a caravana do ismaelita não passa. Se a caravana não passa, não leva ele escravo. Se não leva ele escravo, Potifar não compra.
Se Potifar não compra, a mulher de Potifar não daria condição para José e mole para ele. Se a mulher de Potifar não desce em cima de José, a capa não fica. Se a capa não fica, o álibi não tem. E sem o álibi, José não é preso. Se José não é preso, não conhece padeiro e copeiro. Se não conhece padeiro e copeiro, o faraó não sonha. Se o faraó não sonha, o copeiro não lembra. Se o copeiro não lembra, José não interpreta. Se José não interpreta, não vira governador. E se não vira governador, Israel não é protegido da mão do Egito. Então, para sentar na cadeira de governo, tem que ser rejeitado no começo. A gente vai até amanhã. A rejeição acelera o propósito, tem que passar. Davi foi iFood dos irmãos. O pai disse, vai levar queijo e pão. E os irmãos olharam e falaram, o gigante é muito grande e você é muito pequeno, sai daqui. Davi disse, se eu pegar esse cara eu derrubo, porque maior do que eu é o meu Deus. Rejeitaram Davi e ele virou 40 anos o melhor rei de Israel. Rejeitaram Jesus em Jerusalém. Rejeitaram Jesus em Nazaré, por ser de Nazaré. E Filipe disse para Natanael, esse cara é bom, é fera. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então o próprio Jesus foi rejeitado. Aí Arthur Gadelha quer ser aceito na entrada, quer ser aceito na saída, quer ser aceito subindo. Não, querido. A melhor forma de ter sucesso não é subir em pódio, é começando a ser rejeitado, porque a rejeição acelera onde Deus vai nos colocar. Eu falo isso e reporto a palavra a empresários, a pregadores, a pastores, a você que tem sonho na vida. Não vai dar certo sem primeiro dar errado. O destino do sucesso é a rota da rejeição. O destino do sucesso é a rota da... Quando você fala, inclusive, sobre Jesus, tem uma frase que você fala, cara, que eu acho essa frase, assim, muito fantástica, né? É pra falar sobre a rejeição que Jesus teve, ó. Rejeitaram ele ao ponto de planejar a execução, a morte de Jesus. E tem uma frase que você fala que eu acho fantástica. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Eles matam quem é ameaça. Rapaz, na verdade as pessoas não gostam. Quando se tornam... Eles não gostam de alguém que prega a verdade. Uhum. E quando você fala o que eles não gostam de ouvir, você se torna ameaça. Prenderam a igreja no ano 64 e prenderam Pedro e também a Paulo por pregar o evangelho. Feriram a Cristo e prenderam a Cristo por pregar o evangelho de Cristo. Mataram João Batista por ele pregar o evangelho. Os apóstolos foram mortos por pregar o evangelho. E quem matou o apóstolo? Quem matou os apóstolos? Quem matou os profetas? Quem matou Cristo? Que venceu o sistema, mas ressuscitou. Mas quem matou Cristo? Foram as pessoas que não gostaram da mensagem. Então, toda vez que você prega o que eles não gostam, você se torna uma ameaça. E me perdoe, Yang, mas o evangelho não é para ser aceito. O evangelho é para ser ameaça. Quando a galera do mundo começa a gostar do evangelho, é porque o evangelho não está sendo pregado direito. Quando a galera do mundo começa a gostar do evangelho, isso aí. É porque o evangelho não está sendo pregado direito. Porque é natural o ímpio se sentir ameaçado pelo evangelho, porque o evangelho não é para ter doce na boca. O evangelho não é para ser um confete aos nossos lábios. Não é para ser uma açúcar no nosso paladar. O evangelho é amargo para quem está fora dele. Porque santidade é o paradoxo do pecado. O pecado é gostoso no começo, mas é ruim no final. A santidade é ruim no começo, mas é gostosa no final. Então o evangelho é a mesma coisa. O próprio Paulo disse na carta aos Filipenses 3, 7 e 8, por causa de Cristo perdi tudo. Verso 8, e tenho o prazer de perder todas as coisas. Quando você fala para alguém que o evangelho é mais perda do que ganho, a pessoa não vai querer o evangelho. Porque o evangelho para a galera de hoje em dia é venha que você vai ter, venha que você vai ganhar. Aí quando você descobre que no evangelho você mais perde do que ganha, não, o evangelho se torna uma ameaça. Por isso que Jesus diz, dê aos pobres. A galera não quer. Arrependei-vos e convertei-vos. A galera não quer. Então é melhor você matar quem é referencial do que você deixar esse cara continuar pregando. Por isso que prenderam a igreja no ano 64, Nero mandou prender a igreja. Sim. Porque Nero ficou ameaçado pelo crescimento da igreja. Então, o crescimento da igreja causa ameaça a quem não gosta do evangelho. Hoje em dia nós estamos aplaudindo porque o evangelho está crescendo no Brasil e todo mundo vai se converter. Quem disse para você que o evangelho é para converter todo mundo? Não é para converter todo mundo? O evangelho é para converter aquele que crê na palavra. Ide por todo mundo e pregai. Não é para ganhar todas, é pregar para todos.
Porque uma coisa é todos entrarem, outra coisa é todos se converterem. Nem todo mundo que entra se converte. Nem todo mundo que está dentro realmente está dentro. Está dentro, perfeitamente. As pessoas gostam do que Jesus proporciona. Então, na verdade, eles não querem um pai que mude a vida. Eles querem um cara que paga as contas. Quem não se converte a Cristo só quer um Deus que paga suas contas. Não quer um pai que muda a nossa história. Quem se converte não quer saber do que Deus pode dar. Ele quer saber do que Deus já fez na vida dele. Entendeu? Quem me libertou do pecado, das drogas, da ruína, da prostituição, foi Cristo. Quando eu não quero me converter a Cristo, eu só quero os benefícios do reino. Só que benefícios do reino são dados para os filhos. Não é para aqueles que se achegam a filho. É para quem se converte e recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Sim. Então os filhos têm os benefícios do pai. Os filhos. Não aqueles que só querem o benefício do pai, mas aqueles que se tornaram filhos. É conversão e arrependimento, porque o reino está vindo. O reino só vem para quem se converte, para quem se arrepende. Jesus pregou arrependimento e conversão. João Batista pregou arrependimento e conversão. Os apóstolos pregaram arrependimento e conversão. Aí a nossa atualidade prega a chave, a vitória. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Se mantermos a pegada do reino, a gente leva uma igreja sadia. Mas nós preferimos prometer o que o reino não prometeu. E o reino não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Cara, eu conversava... Por isso que a pergunta é, todo mundo pergunta, como é que vai a igreja? Como de é que vai a Cristo, igreja? vai bem. Sim. A dos homens que está doente. A igreja dos homens está mal. A de Cristo está sempre top. Quando você vem no Yang, você tem uns negocinhos, você traz uns negocinhos diferentes, né, mano? É Parece que porque, essa... na verdade, é porque nós trabalhamos muito com a dinâmica, né? A gente deixa fluir as coisas e a mente vai embora. Cara, dentro disso aí, eu estava conversando ontem, olha só que interessante. Eu estava conversando ontem com uma convidada, né, do podcast. Antes de gravar, a gente estava trocando um papo e falando justamente sobre aquele texto, né, de que, olha, eles criarão para si mestres, Uau. né, eles não aceitarão mais essa doutrina. E ela me comentou algo que eu achei muito interessante, que eu fiquei muito reflexivo quanto àquilo. Ela disse assim, Yang, se você olhar... A maioria hoje dos empresários, eles estão olhando para o mentor que mais se adapta naquela visão de equilíbrio, no sentido de ele não assume 100% a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia prega, o que a Bíblia ensina, mas ele fala da Bíblia de uma forma pelo lado da prosperidade, porque o empresário, muitos empresários, eles querem utilizar o que a Bíblia fala, porque dá certo, mas não querem ser 100% ao que a Bíblia exige, porque isso para eles é algo que eles querem vomitar da boca deles. Ou seja, eles criam para si mestres que, apesar de carregarem nomes de quem fala sobre a Bíblia, fala sobre o reino, fala sobre os princípios do reino, esses caras nunca vão contra o pecado. Eles não vão contra o pecado, eles não criticam, eles não pregam, né, contra o pecado, eles não dizem o arrependei-vos. Você enxerga também dessa forma? Você acredita nisso? Com certeza, perfeitamente. Seu raciocínio está bem perfeito, porque a Bíblia é a maior fonte de discernimento de prosperidade. Não existe nenhum axiólogo, não existe ninguém que, por maior número de dinheiro que tenha na conta, ninguém tem mais habilidade para falar de prosperidade do que a Bíblia. Então eles descobriram que a Bíblia é a maior fonte de riqueza. Aí eles pegam a cultura de Salomão, eles pegam sobre a prosperidade do rei Salomão. Aí falam sobre a riqueza de Salomão, só que vamos aprender o que é na exegese fiel. A palavra prosperidade, no seu teor hebraico, significa tessaleah. A expressão T-S-A-L-E-A-H, tessaleia ou tessaleah, significa rota de autorização ou autorização para o sucesso. Então prosperidade não é ter dinheiro, é estar autorizado. E como a gente consegue a prosperidade? Sendo autorizado a quê? Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 28. Olha a cultura doutrinária. Porque não adianta pegar a Bíblia, tem que fazer a exegese da Bíblia. Por isso que os empresários, a galera que quer ser rica e quer ser crente, eles utilizam a Bíblia como fonte de riqueza, mas não estuda a teologia original. Deuteronômio 28, como é que eu alcanço a prosperidade fiel? Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer. As pessoas querem o que a Bíblia fala sobre prosperidade, mas não quer saber qual é a raiz da prosperidade. O que faz o povo ser próspero é audição e obediência. Quem ouve a Deus e obedece os seus mandamentos, vive a prosperidade. Eles não querem ouvir e obedecer.
Eles só querem a mão de Deus, não querem o coração de Deus. Eles só querem o que Deus pode dar, não quer servir pelo que Deus é. Então, quando você entende o que é a prosperidade de Deus, não é a prosperidade, a cultura da prosperidade de 2025, dessa geração atual. Não é a teologia da prosperidade. Não, a teologia da prosperidade tem um monte. Por isso que os coaches ensinam aquilo que acham. Paulo falou para Timóteo, cuidado, porque essa geração vai criar comichões nos ouvidos e vão trocar a sã doutrina por fábulas. O que é fábulas? É achismos, é invencionismo. Sim. Só que Deus não se inventa, Deus é. Deus não se inventa, Deus é. Deus é. Não, o que inventa é o que não existe. Sim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém... Ninguém há. Então eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Deus é e ponto final. E Deus tem princípios, e os princípios são inegociáveis. Dá para ser rico? Se Deus quiser, sim. Dá para você ser próspero? Trabalhe, faz a tua parte. E se a sua fidelidade com Deus não quebrar princípio, Deus fará ser próspero. Agora, não dá para você criar uma prosperidade que Deus falou, que Deus nunca falou. O princípio da prosperidade bíblica é obedecer e ouvir. São duas palavras que no hebraico é a mesma sintonia. A expressão hebraica é shema, que significa audição. S-H-E-M-A-H. Shema. Audição. Só que a mesma palavra shema no hebraico de audição significa obedecer. Porque para o judeu, quem ouve, obedece. Quem obedece, ouve. Então, ouvir e obedecer para os judeus é a mesma coisa. Então, não dá só para ouvir e não querer obedecer. E não dá para querer obedecer sem ouvir. A prosperidade começa pela audição. Então, quem não quer ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos, vai ser rico, mas não vai ser próspero. Vai ser rico, mas não vai ser próspero. É, porque fazer aliança com pessoas te faz ser rico. Trabalhar muito aí, um trabalho inteligente, te faz ser rico. Agora, diferente de ser rico é ser próspero. Porque a prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com bem-estar. Que é tudo isso que a galera está procurando. Porque dinheiro te faz ter números. Bem-estar te faz ter paz. E paz é mental, espiritual, emocional. E isso o dinheiro não pode comprar. Deus não te promete riqueza, Deus te promete paz. Deus promete paz. Paz. Porque dinheiro tem fontes para você ganhar. Agora, paz, entendimento, sabedoria, descanso, é só Deus. É só Deus. Por exemplo, nesse quesito aí de muitas pessoas, né, que buscam, eu quero prosperar de qualquer modo, e aí pegam mestres, criam mestres, mentores para si. É biblicamente essa frase que você falou. É bíblica. Criam mestres para si. Criam mestres para si. E isso faz, né, hoje a gente percebe que... E eu não sou contra mentor, não sou contra. Eu acredito, sim, no poder da mentoria. Claro. Eu acredito no poder do autodesenvolvimento, da inteligência emocional. Eu penso que Cristo foi um grande exemplo de um cara que tinha um autocontrole, tinha inteligência emocional. Um cara que consegue ver 100, 200 pessoas com pedra na mão, numa situação de tensão, ele ter calma emocional para olhar e dar uma resposta que resolve toda a situação. Jesus é o cara mais equilibrado possível. Então eu acredito no poder de um mentor, de uma mentoria. Mas também, né, o grande, né, o homem que é a referência, que é o Martin Luther King, ele diz uma frase que é muito interessante. O que me preocupa não é o grito dos desordeiros, não é o grito dos violentos, não é o grito dos corruptos. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E é o que parece que acontece, né? A gente vê que vem pessoas, às vezes, desfazendo da Bíblia, essa geração surge, às vezes, ignorando princípios da Bíblia. E onde estão os bons? O quão preocupante é o silêncio dos bons? Essa frase do Luther King, ela é muito marcante, né? É muito marcante. E as pessoas imaginam que só os maus vão para o inferno. Mas são só os maus que vão para o inferno? O mesmo peso de quem faz errado é o mesmo peso de quem negligencia a verdade. Então, se você conhece a verdade, mas cala a boca e é omisso, você tem o mesmo número, o mesmo peso de quem não vale nada. O grito dos maus só tem valor porque o silêncio dos bons estão aí. Os bons não foram chamados para silenciar, foi chamado para gritar. Quem tem que calar a boca dos maus são os bons, mas os bons estão dormindo. Os bons estão preocupados com outra coisa. É Filipenses 2:21. E todos buscam o que é seu e menos o que é de Cristo. Os bons estão preocupados com o que é seu e a causa do evangelho está sendo tratada de escanteio. Por isso que se levanta falso profeta, falsos ministros, falsos pastores. Por que se tem os falsos? É porque tem o verdadeiro.
Mas que tanto palco é esse que os falsos estão tendo? É porque os verdadeiros estão preocupados com outras coisas. Está preocupado com seu bem pessoal. Só que o reino é diferente. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Essa é a visão de quem trabalha para Deus. Sabe? Aquilo que Isaías falou. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é a visão do reino. E aquilo que é demais coisa para mim, Deus me acrescenta. Eu sou aquele que fui chamado para ser bom. Deus me deu uma voz. E eu tento ser uma voz profética para onde eu piso. Mas aí eu fico preocupado com carro, com casa, com família, com um monte de coisa que os maus estão prevalecendo e os bons estão diminuindo. Deus está chamando essa geração para despertar. Porque se não despertar, foi o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, os traidores se revelaram. Os falsos mestres estão pregando. Vai deixar essa galera subir para ganhar palco ou vai despertar o dom que é em ti? Desperta o dom que é em ti. Sabe o que é despertar? Acorda. Acorda porque o mal está crescendo. Mas o mal só cresce porque os bons estão calados. É ano e época dos bons acordarem. Porque se não acordarmos, vai ficar difícil de pregar. Daqui a pouco, quem é profeta vai ficar se rastejando. E os mentirosos vão ter palco. Quem não tem ministério vai estar em cima. E quem tem ministério vai estar embaixo. Sabe por quê? Porque quem era para gritar, negligenciou. E me perdoe, o mesmo pecado de quem cala e negligencia é o mesmo de quem abre a boca para falar errado. Besteira. Então, tá no mesmo barco. Quem sabe não faz e quem faz e faz errado. Deus está chamando as pessoas que sabem a verdade e têm coragem de pregar. Aí também entra um ponto chamado de coragem. Não é saber a verdade, é ter disposição para suportar as retaliações depois que prega a verdade. Porque pregar a verdade é bonitinho no púlpito. Mas a retaliação depois que você prega, o mesmo nível de você ter maturidade para soltar uma verdade num púlpito, tem que ser a mesma autoridade fora do púlpito. Fora do púlpito. Sim. Porque no púlpito você é um leão. Depois que sai do altar, é não pode virar gatinho. Você tem que suportar a mensagem. E vai ter pastor que não vai gostar. Vai ter empresários que não vão gostar. Só que tem um detalhe, Deus não me chamou para agradar. Deus me chamou para pregar. Deus não me chamou para agradar. Deus me chamou para pregar. Se quiser que eu te agrade, me chama para uma resenha, para um churrasco, para assistir um futebol. Agora, se quiser ouvir a verdade, eu não negligencio e negocio conhecimento. Se está escrito, eu prego. Se não está escrito, eu não falo. Deus não me chamou para agradar ouvidos. Deus me chamou para despertar os dormentes. Deus... E o quanto a gente, por exemplo, aprende justamente com essa geração dos crentes mornos, né? Que não incomodam o inferno. Uhum. Parece que o diabo hoje não tem mais, né? Não é igual antes, que tinha que lutar, que o crente orava, o crente ia pra igreja, o crente jejuava, subia monte pra realmente orar, pra ficar 12 horas no monte, 24 horas. Parece que hoje nem tem mais trabalho. Não tem, porque os bons estão... em silêncio. Dormindo, em silêncio. Os bons estão calados. Então o diabo entendeu, para que desviá-los se eu posso permiti-los que fiquem dentro mortos? Porque os mortos não fazem diferença. Morto não canta, morto não prega, morto não ora. E o diabo se incomoda com quem faz alguma coisa. Se você não prega, se você não canta, se você não evangeliza, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não dizima, se você não prega na faculdade, não prega no colégio, você é um peso morto. E peso morto não faz efeito nem na terra nem no céu. Por isso que o diabo não quer acabar com as pessoas hoje em dia. O diabo quer deixar você um peso morto na igreja. Só sentado fazendo número. Tem igrejas que é lotada de gente com peso morto. Tem gente que está com a igreja cheia de gente que não faz nada. E isso não incomoda o inferno. Não incomoda. Igreja cheia não incomoda Satanás. Marque isso aqui, guarde isso. Igreja lotada não incomoda o inferno. O inferno se incomoda com 15 crentes numa igrejinha que ora e que faz diferença do que uma catedral com 2.000 pessoas, que gente que só está pedindo. De gente que só está ali para querer a mão de Deus. De gente que só está ali para sugar o que Deus pode dar. O diabo não tem medo de catedrais, o diabo não tem medo. E eu prego muita igreja grande. E igreja grande não faz o inferno recuar. O que faz o inferno recuar é gente posicionada. É gente que ora. É gente que lê. É gente que quer alguma coisa. Então o diabo não está fazendo mais força. Os congressos estão lotados, os auditórios estão cheios. E tem lugares que o diabo está sentado na cadeira, ouvindo o culto tranquilo, sem fazer diferença. O diabo tem lugares que o diabo está dentro da igreja, sentado na cadeira? Isso é polêmica. Biblicamente falando,
O próprio Jesus escreveu para as igrejas da Ásia e disse ao anjo da igreja, e para cada igreja ele mandou uma mensagem. E ele disse para uma delas, visto que tem o trono de Satanás na cidade de vocês. Então tem lugares que o diabo tem trono. Tem lugares que o diabo tem cadeira. E por que ninguém enxerga? Porque está todo mundo querendo ver os seus próprios interesses. E lugares que não tem discernimento, o diabo entra e sai da paz do Senhor e ninguém vê que é demônio. Ninguém vê que é demônio. Ninguém vê que é demônio. Tem obreiros que reparam o tamanho de roupa dos outros, mas não vê demônio entrar e sair. Tem gente que repara decote da irmã que entrou na igreja, mas não vê demônio entrando e saindo. Porque a religiosidade cegou e a espiritualidade diminuiu. O diabo não tem medo de religiosos. O diabo não tem medo de coach. O diabo não tem medo de igrejas bonitas e grandes. O diabo tem medo de gente posicionada. Você pode ser um coach posicionado em Deus. Você pode ser um ricaço empresário posicionado em Deus. Você pode ter uma catedral posicionada. Agora não venha me mostrar no Instagram que está lotada e que está fazendo a diferença. O diabo não tem medo de gente grande. O diabo tem medo de gente posicionada. É isso que faz o inferno recuar. Peso morto não faz efeito no espiritual. Peso morto não faz efeito no espiritual. Ah, mas eu fui pro culto, fez alguma coisa? Não, sentei na cadeira, peso morto. Você só fez número, você não fez diferença. Se você ir ou não ir, você não atrapalha o diabo. Se você faltar culto ou ir pro culto, você não atrapalha o inferno. O que atrapalha o inferno, sabe o que é? É você ter vontade de estudar. É você acordar de madrugada para orar, mesmo que se for deitado, mas acordou para orar. É você se inscrever no instituto teológico. É você se colocar na brecha para o teu pastor te usar como obreiro, como evangelista, fazer evangelismo na rua. É isso que o diabo não gosta, que você desperte. O diabo quer que você durma. E enquanto os bons dormem, os maus se levantam. Não adianta falar mal de falso profeta se você só está aí na internet falando mal dos outros. Está na hora de você acordar e fazer a diferença. E qual a importância, por exemplo, de... você tem uma mensagem sobre esse contexto que eu acho muito linda, que envolve isso que a gente está falando, né? Qual a importância, essa questão da oração, de buscar, do primeiro amor, de ser fervoroso, de não perder a paixão. Qual é a importância de você não deixar que roubem a sua paixão? Manter ela acesa. Essa chama, né? A chama. Mas é essa chama que nos faz ter prazer de levantar e pregar. Porque quando você não prega por paixão, por chama, por amor, você só vai pelo que você vai ganhar no final. Então, se não te prometer alguma coisa, você não vai. Se você não tem prazer, duvido, Ian, que se você não tem prazer de falar para uma multidão que te ouve, você ia acordar de manhã, investir num estúdio lindo desse aqui, para você abençoar pessoas. Não é sobre o que você vai ganhar, é sobre a paixão do teu ministério que Deus te entregou. Você só faz coisas, só tira do seu bolso, só gasta saúde, só fica com a pele velha de uma idade nova, que alguém pensa, cara, esse pastor aí tem mais, aparenta ter mais idade. É porque quem trabalha para Deus se desgasta na obra. Mas você não faz porque você vai ganhar, porque tem gente que trabalha muito e ganha muito pouco. Então Sim. Não é sobre o ganho, é sobre a paixão. É sobre o que queima aqui. É sobre você olhar para alguém e falar, mudou de vida porque eu preguei para ela e eu fui útil na tua vida. Isso é prazeroso. Uau! Então, quando você perde aquele, desculpe o termo, aquele tesão, você para de fazer com amor. Então, o que faz a gente ficar de pé por amor à coisa, você vê um obreiro, tem igrejas que eu prego por aí que tem um delegado na portaria de pé. Tem um advogado servindo água para um cara que está pregando que não terminou nem a 5ª série. O reino de Deus é fantástico, cara. É fantástico. Porque lá fora, o delegado não se levanta para... Um doutor não se levanta para servir ninguém. Mas na obra de Deus, um grande está servindo. E tem pastor que está lá no altar, sentadinho, com nem dente na boca tem. Mas tem autoridade para estar ali. Sabe? Então o que você carrega atrai gente que tem mais estudo e diploma que você. Mas respeito que você tem. Então isso aqui é paixão. É aquele prazer de queimar aqui dentro. Aqui. Foi o que Jeremias falou. Tem um fogo cerrado aqui dentro. Que eu preciso parar, mas não consigo. Dá vontade de desistir, mas não quero. Por que não, Jeremias? Porque a tua palavra me arde nos ossos. A queima aqui dentro. Jeremias quer parar, mas não consegue parar. E quanta gente aí quer parar, mas não consegue? Quantas pessoas querem desistir do ministério, mas não conseguem? Eu não canto mais porque se levantaram. Aí tu não canta mais. Faltou um dia. No outro dia parece aquela azia. Já teve aquela queimação estomacal que tu pensa, que isso, tô passando mal. Não é azia não, é o ministério queimando aqui dentro. Né? Tu 6 horas, vou pro culto hoje não, tô atribulado. 6h30 começa a queimar. Aí tu fica agoniado, aí tu vai se arrumar, vai pro culto, fica de cara feia. Aí Deus diz, eu te quero aqui, de cara feia, mas é aqui que é o teu lugar. Sem vontade, mas vai cantar sem vontade. Prega sem vontade.
Por quê, pastor? E a hipocrisia não é. É porque o ministério te faz ter isso. Pregar saúde para alguém precisando dela. Pregar de prosperidade para alguém precisando dela. Pregar a porta aberta e a tua fechada. E o pregador é hipócrita? Não, é porque a obra é uma coisa, o teu ministério é outra. Nem sempre você vai pregar o que vive, mas tu vai ter que pregar o que Cristo viveu. Porque o que eu vivo não te edifica, mas pregar o que Cristo viveu vai mudar você. O que eu vivo fica depois da mensagem. O que eu vivo fica depois da mensagem. Depois as pessoas têm esse problema, né? Eu só prego o que eu vivo. Então, meu irmão, Então... vai ter dia que você vai pregar. Toma luta, toma guerra, toma doença. Por quê? Porque eu tô Não, o pregador não prega o que vive, não. O pregador não prega o que vive? Não, prega o que Cristo viveu. Prega o que Cristo viveu. A igreja não tá aqui para ouvir Uau. o que eu vivo. Ela tá aqui para ouvir o que Cristo viveu. E o que eu vivo, só Deus sabe. E é para ele que eu tenho que dar essa satisfação. É pra ele que eu tenho que contar. É para ele. Cara, isso que você falou aí, por exemplo, o reino, ele é fantástico porque às vezes o cara que ele é um político, ele é um advogado, ele é um doutor, no reino ele serve água, no reino ele tá na porta da igreja. É loucura isso. Isso remete muito a gente que, por exemplo, os improváveis Uau. para o reino. Né, que são as pessoas que às vezes, e não só no contexto de quem serve entregando água, de quem serve tirando oferta, mas também de quem serve principalmente pregando. E nesse contexto, a gente tem as pessoas que não têm nome, mas têm mensagem. Só que aí nós temos hoje, né, nós temos visto, né, muita gente que tem nome, mas não tem mensagem. Meu Deus. E aí, quando o cabra é o cabra que ele tem nome, ele é famoso, ele é conhecido, mas é o cara que não tem mensagem. E isso é o que acontece mais hoje em dia. Misericórdia. É verdade. E... Meu Deus, isso é pesado, Vai, hein? solta. Pode soltar? Vai, bora. Rapaz, é porque o que mais acontece hoje. É. E tem um texto bíblico para isso. A nossa conversa não é achismo, não. Tudo que você está falando e tudo que eu respondo é dentro da Bíblia. Você quer ver? Uhum. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 21, 22, 23 em diante. A batalha foi vencida pelo exército de Davi contra o exército de Absalão. Sim. A Bíblia diz que Absalão morreu preso nos seus cachos nas árvores. Os homens feriram Absalão e terminaram de matar. Joabe havia prometido a Davi que não tocaria no seu filho, mesmo por um pedido do pai. O pai disse: toma o que é meu, retorna com o trono, mas não roube o meu filho, não mate o meu filho. Joabe disse: ok, por você eu não mato. Mas Absalão morreu. Havia um mensageiro em Israel que ele é conhecido como Ahimaás. Ahimaás, ele é filho de Zadok, o sacerdote. Ahimaás, ele é um garoto que ele é bom de perna e bom de lábia. Então ele ficou conhecido como pregador de coisas novas, ou aquele que fala coisas boas. Tudo que acontecia em Israel de coisa boa, Ahimaás contava. As boas notícias era com ele. Vai levar, vai contar. Quando Israel venceu e o trono de Davi voltou, Ahimaás apareceu no cenário e falou: eu vou contar para o rei aonde ele está. Só que Joabe está triste porque o filho morreu. Então a mensagem não seria de boas novas. Seria de morte. Só que o menino, ele gosta de falar. Eu sou conhecido como cara de coisa boa. Eu fui levantado para isso. Então eu tenho um nome de pregador. Ahimaás, filho de Zadok. Eu vou contar. O general disse: querido, com muito respeito, hoje a mensagem não está contigo. Verso 22. Para que tu vai pregar se hoje tu não tens mensagem para entregar? Ele disse: claro que tem, o rei é vitorioso. Mas o filho dele morreu. Tu vai ter coragem para contar pro rei que o filho dele morreu? Você só prega coisa boa. E hoje a notícia é de coisa ruim. Aí ele: deixa eu ir. O general disse: a mensagem não tá contigo. E não dá para ter nome e não ter mensagem. Aí ele: mas deixa eu pregar. Deixa eu falar. Aí ele: não tá com você. Cara, mas se eu que tenho um nome não pregar, quem prega? Aí o general olhou e viu um coxita. O que é um coxita? Coxita vem da Etiópia. Um Cusi, descendente dos filhos de Noé, de Cã. Então um coxita, ele tem pele negra. É um de Cuxi, coxita, da Etiópia. Um homem de pele negra. Ele era um escravo que estava colhendo os destroços da guerra. Joabe perguntou: você viu a guerra, negão? Vi, sim, senhor. Tu participou de tudo? Participei e vi quem morreu e quem não morreu. Então larga o corpo daí e vem virar pregador. Aí ele: mas eu sou escravo. Então conta pro rei tudo o que você viu. Aí o com nome tá dizendo: mas eu que sou o pregador. Você tem nome, mas hoje a mensagem não tá contigo. E esse aí que não tem nome, porque Ahimaás tem nome. Coxita é nacionalidade, é descendência. Nem nome o cara tem.
Mas o general disse, vai contar pro rei tudo que você viveu, porque as minhas guerras vão virar mensagem. Aí o com nome tá sem mensagem, o sem nome vai levar a mensagem. Aí verso 23, 24. O Cochita foi andando e correndo pelo caminho. Cara, isso aqui me faz chorar. Ele foi andando pelo caminho original. Aí tá o Ahimaaz olhando pro general dizendo, deixa eu ir. Deixa eu ir. Aí o general disse, cara, já mandei o outro sem nome pregar. Aí ele, mas eu que tenho que pregar. O com o nome ficou pedindo. O sem nome foi. Aí o general olhou e disse, se tu for depois dele, tu vai chegar? Aí ele, eu me garanto, deixa eu ir. Aí o general disse, então vai, Ahimaaz. Aí o texto diz, e Ahimaaz subiu pela planície e desceu na frente do Cochita. Só que é uma incógnita. O cara sai depois e chega primeiro. E quem saiu primeiro chegou depois. Como isso, que geograficamente é impossível? Quem sai primeiro tem que chegar primeiro. Quem sai depois não pode chegar primeiro. Mas o com nome falou, deixa eu ir que eu me garanto. Aí o general disse, vai. O sem nome foi no caminho original, o caminho reto. Aí Ahimaaz pegou o atalho e chegou na frente do Cochita. Isso aqui dói. Sabe por que dói? Porque hoje em dia quem tem nome pega atalho para chegar. O que quem não tem nome tá levando a sério no caminho original. Uau. Não é as mensagens que te colocam em lugares. Hoje em dia, quem tá te botando em lugar são os atalhos. É o Instagram. São a quantidade de seguidores. É isso aí, você pegou a visão. E isso machuca quem Deus chama, sabe? Porque você tá no caminho original. Vamos reportar o que é caminho original no espiritual? Você tá levando a sério na oração. Você tá no jejum. Você tá congregando. Você tem pastor, você tem família. E tá lá levando a sério. Vambora, vou chegar. Eu vou chegar. Aí quem não tem a mesma vida original que você tem, pega o atalho e chega na tua frente. Por isso que quem tem ministério não quer mais cantar. Por isso que quem tem mensagem não quer pregar, porque tá cansado de ficar batendo cabeça. Aí você chega lá e encontra um sem mensagem na tua frente que saiu depois. Porque conhece alguém, porque se aliançou com alguém, porque fez network com alguém. Network é importante, mas nada mais é importante do que carregar uma mensagem. Só que nessa geração o povo não quer ouvir quem tem mensagem. O povo quer ouvir quem corre Quem atrás tem de nome. atalhos, quem tem nome. Mas quer saber do final dessa história? Quando quem tem nome que pediu pra pregar chegou lá, a sentinela gritou, rei, tem vindo um correndo. Aí o rei disse, você conhece? Olha que interessante o texto. A sentinela de longe gritou, vejo que o parecer do correr é o pé de Ahimaaz. Tu conhece alguém? Eu, por exemplo, tenho 2,2 metros. Se tu, Yang, me enxergar de longe, é o Gadelha, Sim. que é muito grande, é ele. Sim. Mas tu não vai olhar pro meu pé pra reconhecer meu pé. Porque é normal tu reconhecer pelo rosto. Pelo rosto. Ninguém reconhece alguém pelo pé. Exato. Só que a sentinela viu de longe e falou, pelo correr é Ahimaaz. Como é que a sentinela conheceu esse cara pelo pé de longe? É porque quem gosta de passar à frente dos outros é conhecido por onde ele pisa. Guarda essa aí. Todo 7-1 é conhecido por onde passa. Seus pés são marcados por onde você pisa. Não, vou embora. Tá bom. Vai. Cara, que isso? Ahimaaz saiu depois. Nossa. Chegou primeiro. E a sentinela gritou, e é o pé de Ahimaaz. Como é que o cara viu o pé do cara Pelo de longe? pé. É porque Exato. o jeito de correr é dele. Meu... Já conheço esse cara de longe, ele gosta de passar à frente dos outros. Ele gosta de deixar os outros pra trás. Gosta. E você é conhecido, cara. Você pode estar na frente, mas se você não esperou o tempo, você vai voltar. Fica tranquilo, porque nem acelerando o que dá certo. É levando o caminho original. Aí a Bíblia diz que quando... é Ahimaaz, o rei falou, deixa entrar. Esse garoto aí só prega coisa boa. Deve ser vitória. Aí vai o com nome sem mensagem. Vai doer. Ai, vai. Vocês doer. estão digerindo. Eu tô assim, ó, digerindo, ó. Você quer ver? Mastigando, pão por pão. Imagina, Vai, Preto, solta. quando o cara chegou, pediu pra pregar, passou na frente dos outros, quando chegou lá, o rei perguntou, todo bobo, e aí, Ahimaaz, filho de Zadok, meu amigo, como é que vai? Ele disse, vive o rei para sempre, a vitória é sua e o trono voltou. Davi diz, glória a Deus. Agora eu quero saber da mensagem, cadê meu filho? Ele não tava na guerra? Eu não tava assim. E só pode... Vai, solta. Ele não tava lá? Como é que ele vai pregar o que ele não vive? Como é que ele vai ensinar sobre guerra se ele não estava lá? Como é que ele vai falar sobre morte se ele não participou de nenhuma batalha?
Só tem autoridade para falar de assuntos quem já venceu aquele Quem assunto. já viveu. Yes. E hoje em dia nós temos uma área de coaches que não participaram nem de nada e está ensinando o que não viveram. De pregadores que falam de assuntos que não viveram. De teólogos que não sabem, mas quer ensinar. O que aprendeu de outros, mas não ensinou, não aprendeu na raiz. Só tem autoridade para falar quem venceu aquela área. Só pode falar de traição no teor original quem foi venceu traído. a traição. É. Quem venceu. Quem venceu. Ah, Porque não é quem foi traído é uma coisa, vencer a traição é outra. Opa! É isso quem aí. venceu. Porque ser traído é mole. Eu quero ver ter coragem para vencer a traição. Perdoar e falar assim, eu tô mais feliz do que antes. Só tem coragem para falar de falir quem já faliu e venceu o falir. Porque nem todo mundo que faliu venceu. Agora tem moral para falar, fali e Deus me deu a glória da última casa. Então eu tenho autoridade para falar. Então é por isso que Deus te dá guerras para depois te dar mensagem. Deus te dá problemas para depois te dar recursos. Porque primeiro vem a experiência, para depois vir a aplicação. Você nunca vai aplicar sem experimentar. Porque se você fala o que você não vive, você é um hipócrita. Então Deus te dá guerra para depois te dar mensagem. Deus te dá sofrimento para depois te dar autoridade. Primeiro você vivencia, para depois ter legalidade para falar. É. Que a notícia de Amy é boa, perfeita, tá bom, mas agora eu quero ouvir a mensagem. Ah, o rei pegou, cadê meu filho? Aí o texto falou assim, ó. Tô com você. Olha o texto. É. Não esquece não, tá assim mesmo. O texto tá assim, ó. Seu Silêncio. filho? Ele é, cara, cadê meu filho? Ele, Teu filho? não sei. Você acredita que tá no texto? Segundo livro de Samuel, 18, 33 em diante. O rei perguntou, cadê meu filho? O abençoado olha pro rei e fala, não sei. O rei falou, você me fez esperar até aqui para ouvir mensagem, para não saber o que vai pregar? Aí ele disse, ah tá, quando eu cheguei lá, eu só vi movimentos e muito barulho. O rei olhou para a cara dele e disse, eu tô doido para ouvir mensagem, você só vem pregar movimento para mim? Essa é a verdadeira certeza de quem não tem mensagem. Só vive de movimento. Eu até desenho aqui na minha mente 3 horas da manhã, você na vigília, querendo pregar, só corinho pra lá, corinho pra cá. É porque as pessoas não têm experiência, não têm estudo, não têm mensagem. Aí vive pedindo. Por isso que quando pede para pregar em tal congresso, passa vergonha, porque não está preparado. Pede para entrar em portas e passa vergonha, porque não está preparado. Porque o que é meu me acha. O que é meu me acha. E vai me achar na minha preparação. Enquanto eu não entrar em lugares, eu não vou entrar porque eu pedi. Eu vou me preparar porque quando me achar, eu tá pronto. Porque o sucesso é treinável. Então eu vou treinar até ter sucesso naquilo. Porque quando eu estiver pronto, aquilo vai me achar. Deus nunca vai me colocar no lugar para passar vergonha. Deus nunca vai me colocar no lugar para passar vergonha. Então por que passou? Porque entrou com as próprias pernas. Porque quando a porta abre no tempo, você tá preparado. Por isso que o lugar de preparação é no oculto. É na madrugada que tu tá estudando para no altar de noite alguém dizer, da onde você tirou isso tudo? Porque ninguém tá vendo você estudar. Nossa, que unção esse cara carrega. É porque no monte, na madrugada, no quarto, você tá em lágrimas e ninguém tá vendo. Porque preparação é no oculto. A exposição é para todos. A imagem falou assim, ó. Eu vi movimento. O texto diz, e o rei se irou e disse, põe-te daqui. Porque eu não tô aqui para ouvir movimento. Aí a sentinela gritou, ô rei, tá vindo um outro lá andando e correndo. Posso deixar entrar? O rei disse, conhece o pé? Nunca vi. Conhece o rosto? Também não. Histórico? Não tem histórico. Por quê? Porque ele não é pregador, ele é colhedor de corpos. Ele é anônimo. Anônimo. Ele é o improvável, que foi a tua pergunta. Aí lá, deixa entrar. Mas ele não tem nome. Mas quem tem nome só pregou o movimento? Deixa o anônimo entrar, então. Porque o tempo de quem leva as coisas a sério chega. Você não precisa ter nome, só precisa estar no caminho... Meu Deus. Meu Deus, cara. Que podcast é esse? Você não precisa ter nome, você precisa estar no caminho original. Uau. Porque os que têm nome... E o problema não é nome não, tá? Não é nome? Não, porque tem gente que Deus dá nome. É biblicamente. Sim. E te darei nome, Abraão. Sim. E te darei nome, profeta. Deus dá nome. O mesmo Deus que usa a gente com nome é o Deus que usa a gente sem nome. Não é o nome o problema, não. O problema é ter nome, mas não ter mensagem.
O problema é andar atrás de cargo e não andar atrás de Deus. O problema é você carregar muito nome e não carregar nada do céu. Você está vivendo só de título. E título não te coloca em lugar nenhum. Só te coloca num lugar que você quer estar. Mas o lugar que Deus quer te colocar, a essência te põe. Aí tá vindo o negão lá, sem nome. Vive ao rei para sempre, a vitória é sua e o trono voltou. Davi disse, o outro ali pregou a mesma coisa. Eu quero saber cadê meu filho. O negão olhou e falou, o que aconteceu com os teus inimigos, aconteceu com seu filho. Seu filho tá morto. O rei cirou, não. O rei subiu pro terraço e começou a chorar. Olha a diferença de quem tem mensagem e quem não tem. Quem não tem mensagem pregou o movimento e o rei ficou irado. Quem tem mensagem pregou e o rei subiu para chorar. Porque movimento me traz ódio. Mensagem me traz quebrantamento. Davi olhou e falou assim, ô Absalão, quem dera eu morrer em teu lugar. Eu tenho uma mensagem para isso aqui. Davi chorou quando o filho morreu. Sim. Mas quando o filho voltou para Jerusalém, Davi não foi vê-lo. Por quê? Porque Absalão matou Aminon. E Davi ficou irado com Absalão porque matou seu irmão e não quis trocar ideia nem dialogar. Aí quando o filho morreu, ele foi chorar. Isso aqui é para pais que prefere chorar pela morte do que resolver pendências do passado. Davi, por não resolver pendência, foi chorar depois do luto de Absalão. E quando Absalão morreu, ele disse, quem dera eu morrer em teu lugar. Agora é fácil. Agora tá tarde. Ter remorso pela morte. Deus está te dando oportunidade para você perdoar quem tem que perdoar. Não deixa para chorar no luto, não. Perdoa enquanto tá vivo. Porque é melhor você abraçar depois do perdão do que você querer chorar depois que tá morto. É melhor você abraçar, perdoar, que depois, né? Chorar da morte. Não resolve mais nada. Não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Nesse contexto, por exemplo, que você falou da mensagem, né, da importância da mensagem, o quão também é importante não só a mensagem, mas você entender o ambiente e o público. Porque tem um texto que você prega que eu acho fantástico, cara, que é justamente sobre, né, não jogai pérolas aos porcos. Não arremessai pérolas aos porcos. Discerne sobre esse texto. Na verdade, vou responder a pergunta, a primeira frase. Existem níveis de público? Eu, como pregador, eu entendo que não existe. Uhum. Eu não poupo mensagem para leigos ou para profundos. Uhum. Eu entendi o que Jesus entendeu e eu vou viver o que Jesus pregou. Jesus falava sobre parábolas. E as parábolas são facilidade de compreensão. Ele pregava coisas profundas em parábolas. Que os simples falavam, entendi tudo. E os profundos falavam, entendi tudo. Então Jesus tinha uma linguagem para leigos e profundos. Ele pregava ensinando e ensinava pregando. Então, eu entendi que eu vou entregar a mensagem para gente estudada ou para gente. E para gente leiga. Eu não olho para nível de público, não. Se Deus me colocou ali, e se o sorvete chegou na minha mão, eu vou entregar. O microfone chegou, eu vou entregar. Eu não escolho pobres ou ricos. Eu prego a mensagem. De uma forma mais didática para uns, mais rebuscada para outros, mas a mensagem é a mesma. Eu não troco de ambiente. Até porque se não for para chegar, eu nem chego. Se Deus me permitiu chegar, eu prego cansado, prego doente, prego chorando, mas eu vou. Eu vou. É a responsabilidade do altar, né? Do ministério. E a outra pergunta? Não jogais pérolas aos porcos. Isso aí? Isso aí é tremendíssimo. Não jogais pérolas aos porcos. É uma das suas mensagens, inclusive. Eu acompanho muito, por sinal, né? O pastor Arthur Gadelha. E sempre acompanhando, sempre vendo os vídeos ali que tocam muitas pessoas. E essa é uma das mensagens que eu já vi o pastor Arthur Gadelha pregar, na ocasião, numa igreja em São Paulo. E é uma das mensagens que eu mais gosto. Solta a granada. É Mateus 7,6. Antes de jogar pérolas aos porcos, Jesus falou assim, não deis o que é sagrado aos cães, vírgula, e também não deis pérolas aos porcos. Ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que você tem que pregar, mas se não valorizar, se não participar, e se não entender o nível da profundidade, não insista. Não insista. Porque pérolas é para quem vai usar. Ouro é para quem vai valorizar. Agora, o que é pérolas aos porcos? O porco vai querer comer a pérola. E pérola não é para comer.
Pérola é para vestir, é para usar, é para fazer um colar, é para fazer um cordão, é para usar como tiara, não é para engolir. Sabe o que significa essa expressão? Ah. Para de utilizar o que é belo pra gente que vai querer engolir e não vai usar a beleza. As pessoas não valorizam um bom pastor e depois que o mal chega, depois vai valorizar. Não valoriza uma boa igreja, não valoriza um bom pregador. Sabe por quê? Porque tem muitos. Só que Deus está ensinando pra gente aqui. Não deis pérolas aos porcos. Para de insistir com pessoas que não vão aproveitar o tempo que você está entregando. Porque o tempo é muito precioso, o tempo é uma pérola. E quando você se disponibiliza de dar o teu tempo a alguém, essa pessoa tem que valorizar. E sabe quais pessoas que menos valorizam o nosso tempo? Qual? São as que mais têm o nosso tempo. As que mais têm o nosso tempo são as que mais... As que menos valorizam. que menos valorizam. É. As que mais têm Menos são as que valorizam. menos valorizam. Tomás de Aquino fala uma frase. Isso aqui não é só corte, não. Isso aqui é uma verdade. Tomás de Aquino fala assim, ó, não te mostre muito íntimo, porque a intimidade excessiva gera desonra. Sabe quem são as pessoas que mais desonram a gente? São as que mais têm da gente. São as que mais têm do nosso tempo. São as Sim. que mais portas abertas têm da gente. Porque quanto mais abrimos as portas, mais as pessoas se sentem tão bem que desonram. Quem são as pessoas que mais te honram? Quem não te vê todo dia. Quem não tem acesso a você todo dia. Então o acesso que você tem que dar a elas é o tempo precioso para elas te honrarem. Agora, quanto mais tem do Yang, menos te honram. Porque intimidade excessiva gera desonra. Já desonra. Não te mostre muito íntimo, porque a intimidade excessiva gera desonra. As pessoas param de te honrar quando a porta está muito larga. Quando a sua casa está sempre aberta. Quando você sempre está solícito, então não tem mais honra. Quando você tranca os acessos, aí começa a lembrar de você. Porque intimidade excessiva gera desonra. Não te mostre muito íntimo. Não esteja muito disponível, né? É, Quem fica disponível demais vira comum. Uau, muito forte. Toda pessoa disponível demais vira comum. Vira comum. E o que você carrega não é para ser comum. Então, é bom se esconder às vezes. É bom deixar o telefone no modo avião às vezes. E não é soberba. É para fazer as pessoas entender o seu valor. Porque se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Entendeu? Então você sabe o que você carrega, o que você tem. Então não aceite menos do que honra. Porque se você entrega honra, dê honra a quem tem honra. Se você entrega amor, ame. Então, se você entrega muito e recebe pouco, a culpa não é deles que dão. É sua que permite. Você tem que aprender. Nem todo lugar é para mim, nem toda porta é para mim, nem todos os acessos são para mim. Eu vou fechar para que quem tem meu tempo valorize o tempo que tem. A gente se vê todo dia? Não. Esse tempo aqui é prazeroso. Eu não estou todo dia aqui no podcast. Então, quando eu venho para cá, eu tenho que trazer coisas boas. Mas quando fica muito rotineiro, se torna desonroso. Por quê? Porque o Yang é meu amigo. Então já não é mais o meu amigo, agora é meu parceiro. Já pede o respeito, já tem as brincadeiras. Sim. Sabe? Porque você abre demais. Sim. E nessa abertura perde a amizade. Porque a pessoa para te conquistar faz muito. Depois que conquista, não faz nada. A pessoa para ter acesso te honra. Depois que a porta está aberta, te esquece. A pessoa para ter o que você tem, pergunta. Quando consegue, nem te liga mais. Sabe por quê? Porque é muito acesso. Tem gente que não pode ter muito acesso. Tem gente que não pode ter muita abertura, porque depois que tem abertura, começa a desonra. Tem pessoas que têm que ser tratadas aqui, ó. Oi, tudo bem? Tá certo? Sabe por quê? Porque você tem que valorizar quem você é. E não dá pra ter uma história que você tem e não respeitar os acessos que Deus tá te dando. Por isso, o acesso não é pra qualquer um. Você venceu muita coisa na vida. E não é pra você ser... não é pra você utilizar aquela expressão soberba de ser inacessível. Não, eu não tô falando sobre gente inacessível, não. Tô dizendo de gente reservada. Porque dá pra ser acessível, mas se reservar. Sim. É o que eu tô procurando hoje. Todo mundo pode ter meu telefone. Mas nem todo mundo eu atendo. Todo mundo pode me chamar pra almoçar, mas nem toda casa eu vou. De ovelhas eu vou, claro. Mas eu digo de todo mundo. Sabe por quê? Porque muita intimidade... Vamos falar disso aqui também. Sobre o pastor. Tem gente que pensa assim, tem pastor que é inacessível. Só que você já viu pastores que vai na casa de todo mundo todo dia? O povo não vai na igreja à noite. Aí o coitado do pastor tá lá de sol e chuva, visitando casa em casa.
O pastor perde a credibilidade, sabe por quê? Porque o povo só honra quem eles não têm. Eles preferem honrar o cara lá na internet. Vamos orar, minhas ovelhas. Internet. Do que um pastor homem de Deus que vai atrás dela todo dia. Que fica olhando e diz assim, vambora pra igreja. Eu tô aqui almoçando contigo. Tô te levando cesta básica. As pessoas não honram o pastor assim. Sabe por quê? Ah, o pastorzinho vem aí amanhã. Ah, o pastor vem aí outro dia. Aí quando olha para aquele cara, uau, que você não tem acesso, que é intocável, a gente quer idolatrar. Porque a gente só honra quem não nos dá acesso. A gente só valoriza o inacessível. A gente só gosta de honrar quem não vai honrar a gente. Agora, essa reciprocidade, o ser humano não aprendeu a ser recíproco. Então, infelizmente, nós temos que fechar acessos para quem não sabe honrar. Você carrega muita coisa para ser desonrado. Sabe? Você já sofreu muito na vida, já chorou para conquistar alguma coisa, para abrir acessos para quem não vai valorizar suas conquistas. Vai na casa de uma pessoa uma vez. Tem bolo, Coca-Cola, café, simples, biscoitinho, água gelada. Vai todo dia lá. Nem água serve mais. Eu tô elucidando, sabe? Sabe por quê? Porque intimidade demais gera desonra. Intimidade demais gera desonra. Toda pessoa, não te mostre muito íntimo. Porque toda pessoa que é aberta demais perde a honra. Fecha os acessos. E não é fechar para pessoas, é si. É pra mim acessar. Você vai ter que me honrar. E não é de dinheiro não, é de tempo, é de valor. Enquanto estiver comigo, sai do telefone. Enquanto estiver na mesa, conversa. Porque meu tempo é precioso. Que aula. Meu tempo é bom, meu tempo é prazeroso. Sabe? Você não precisa, mas não tenho dinheiro para te dar não. Eu não sou mercenário, eu trabalho. Só que se eu tiver disponibilidade para você almoçar comigo, converse comigo. Esteja do meu lado. Porque meu tempo é precioso. Alguém queria ter o tempo que você tem. Começa a se amar, começa a se respeitar. Quando você começa a fechar os acessos, as pessoas vão te ligar todo dia querendo. Porque as pessoas gostam de consumir o inacessível. As pessoas gostam daquilo que é difícil. Por isso que o pastor da internet é o teu pastor. E o teu pastor da igreja é o pastorzinho. Sabe por quê? Porque o pastorzinho ora por você, te liga de madrugada, tu chama pra ir visitar. Caiu um demônio aqui, pastor. Ele vai lá de madrugada lá. Pastor, o pau quebrou aqui. Aí o pastorzinho vai lá 3 da manhã. Minha esposa, a pastora Taina, já foi... eu tava viajando. 1 da manhã, ela ligou, uma jovem da nossa igreja ligou e falou, pastora, vem aqui, meus pais estão brigando, quebrando o pau. Minha esposa chegou lá, uma batendo no outro, o outro deu um soco na cara da esposa, sangrando, minha esposa entrou, ela é grandona, entrou no meio de um, agarrou o outro. Uma batalha. Minha esposa chegou em casa toda sangrando, arranhada. 1 mês depois, a garota conheceu um namoradinho e saiu da igreja. Ela começou a chorar. Eu disse, tá vendo, filha? Pergunta se esses pastores vão na casa desse povo. Ô, querida, são 1 da manhã. Poxa, não tem como não. Vou orar por vocês daqui. As pessoas não querem honrar pastor. É por isso que Deus... 1 de Pedro fala o seguinte assim, ó. E o sumo sacerdote honrará os pastores que pastoreiam sem ganância, com amor. Sabe qual vai ser a honra dos pastores da terra? A coroa da glória. E eu reporto para vocês, pastores sérios, para vocês, esposa de pastores, pastora, que se você acredita que tem pastora, para você que não crê que tem pastora, já é um particular seu, para você pastor, para você pastora, cuide daquilo que tem que ser cuidado. Ame quem tiver que amar. Vai para cima, porque a sua recompensa não vem da terra, a sua recompensa vem do céu. É Deus que recompensará você. Não espere de pessoas. Porque se você for esperar de pessoas, você desvia, fecha a igreja, abandona o ministério. Mas a 1 de Pedro fala assim, ó. E a glória será dada a coroa aos pastores que pastoreia com amor. Você receberá de Deus o galardão, a coroa da glória. Vale a pena pastorear, vale a pena levar a sério, sem criar expectativa em pessoas. Sabe o que significa expectativa? Sabe o que significa frustração? Excesso de expectativa. Excesso de expectativa. Por que as pessoas se frustram? Porque colocam muita coisa nos outros. Que a sua expectativa seja de Deus. Porque as pessoas vão te desonrar quando tiverem oportunidade. As pessoas não querem um pastor solícito. Pastor solícito é abandonado. Pastor solícito é traído.
Pastor solícito é esquecido. Pastor playboy, pastor inacessível é o que eles gostam. E infelizmente o que mata pastor não é diabo. O que mata pastor não é demônio. O que mata pastor é depressão, é síndrome de burnout. O que mata pastor, o que dá essas síndromes em pastor é deslealdade, é rebeldia, é descumprimento de palavra. É porque hoje em dia é mole bater em pastor. Os lobos estão abandonando as ovelhas. E as ovelhas que abandonam o pastor? É fácil você bater em pastor. Tem pastor sem vergonha. Pastor 71 que rouba igreja. Tem mesmo. Mas e as ovelhas que são desleais? E as ovelhas que não amam sua liderança, que não honram seus pastores? Eu estou utilizando esse mecanismo aqui de veículo, de influência nacional e internacional que tem um podcast do Yang, para dizer para os pastores, vai para cima e dependa de Deus. Precise de pessoas, mas dependa de Deus. Não dependa de ser humano, porque eles vão te abandonar, as pessoas não querem pastor solícito. Pastor solícito vai mandar sozinho, só com a família. As pessoas querem um pastor que prega o que eles gostam de ouvir. Não bloqueie eles no pecado deles. Não bata naquilo que eles estão fazendo, mas pregue só para alimentar o ego. É isso que enche a igreja. É isso que abençoa o povo. O povo hoje em dia não quer ouvir palavra, o povo não quer ter pastor sério, não quer ter igreja que vai atrás de você. Se te ligar, eles vão desligar, porque acabou esse tempo de você se preocupar com o membro. Acabou esse tempo de você se preocupar com a igreja. Hoje o pastor ele tem que nem saber o nome de membros, aí que é legal. Pastor que conhece todos os membros, tá quadrado, já acabou. Hoje em dia o cara tem que ser um playboy, tem que ser um jovem que fala uau, yes, tá tudo certo, tua língua. Agora o pastorzão que vai atrás de você, você não gosta. E o que vai acontecer com esses pastores sérios? Porque cansa ser sério, Yang. Cansa levar as coisas a sério. Tem hora que é cansativo ser certo. Tem hora que ser forte todo dia cansa. Por isso que tem pastor que tá indo trabalhar e fechou a igreja. Por quê? Porque no trabalho ele depende de um patrão para ganhar dinheiro. E na igreja, nem todo dia tem dinheiro, mas você tem que estar lá chorando pelo povo. Ralando. E o mínimo que um pastor quer é lealdade, cara. Porque a dependência financeira, quem cuida da família do pastor é Deus. É Deus. O que o pastor precisa o que o pastor precisa é de um grupo que diga, tamo junto, pastor. Tamo junto, conta comigo. Vai, se o senhor chegar tarde, eu que vou abrir igreja. Pô, mas hoje em dia, cara, o pastor tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque os obreiros não têm mais amor para ficar até o final. Não tem, porque eles têm que trabalhar cedo. Só que parece que o trabalho começou agora. Sempre trabalharam. Sempre acordaram cedo, mas antigamente tinha amor para ficar até o final. Só que hoje em dia ficar até o final acabou. Eu sou um besta para ficar com... Não, eu vou comer minha pizza. Ninguém quer servir mais não. E o que cansa pastor é isso. Porque lutar contra o diabo, contra Satanás, desde o começo que eu aceitei o chamado, eu já sabia. Então, contra o diabo não é um problema não. Ele pode vir de um lado, se ele me derrubar, eu me levanto e pego de novo. Agora, o que mata pastor é deslealdade, é falta de compromisso, é descumprimento de palavra. É isso que está fazendo os pastores pararem. Os bons só estão calados, não é porque eles são fracos, não. É porque cansaram de gritar e as ovelhas não ouviram. Tô aqui para defender meu título somente, não. Tem pastor que é sem vergonha, que é mentiroso. Tem cara que só tá aqui para ganhar teu dinheiro. Tem mesmo. Mas tem muito cara sério que merece a sua honra. Tem muita igreja boa que merece a sua entrega. Eu postei esses dias, não acredite em quem é profeta que não vive obediência pastoral. Não acredite em quem é profeta e não vive obediência pastoral. Aí os haters vieram embaixo, minha obediência é só a Deus. Eu não devo obediência para pastor. Continue assim, companheiro. Continua. Só que se eu não submeto à autoridade pastoral, eu não tenho autoridade para falar. Quem não se submete à autoridade não tem legalidade para falar. Ah, mas os profetas do Antigo Testamento, o Antigo Testamento hoje é uma nova cultura. O Antigo Testamento não precisava de pastor, não. Mas tinha sacerdote. Uhum. E tudo que acontecia, Deus falava através dos sacerdotes, dos profetas, para os reis. E rei que era obediente, tinha consulta com o sacerdote ou com o profeta. Rei desobediente, não consultava com ninguém. Por isso que Acais foi o pior rei de Israel. Sabe por que Acais foi o pior rei de Israel? Por quê? Porque Acais foi fazer questionamentos e perguntas para Tiglath-Pileser. Tiglath-Pileser é o rei da Síria. Em vez de Acais, que é o rei de Israel, pedir opinião para Deus e proteção para Deus, Acabe foi pedir conselhos a inimigos.
E ele disse, te darei tesouros, pagarei tributo se me proteger. Tiglaque pegou o tributo de Acais, e sabe de onde veio o tributo de Acais? Do templo. O rei tirou o dinheiro do templo para pagar inimigo. Aí quando chegou na hora de proteção, o inimigo não foi. A falsa proteção. Em vez de Acais aprender com erro, ele falou para o sacerdote Azaria, copia os deuses aqui de Damasco e leve para Israel. Para quê? É porque agora nós vamos idolatrar os deuses também. Mas nossa cultura é adorar somente a Deus. Acais disse, mas para que adorar só um Deus? Se toda religião, toda nação tem vários deuses. O cara colocou deuses no centro. E aconteceu 3 coisas. Número 1, fechou a porta do templo. Número 2, quebrou o altar do incenso. Número 3, apagou as tochas, as luzes do templo. 3 atitudes que Acais cometeu, erradíssimas. Fora as outras. Sabe qual foram as outras? Matar o seu próprio filho por idolatria. Fazer alianças militares e políticas erradas. O cara cometeu 5 tipos de erro, mas eu vou destacar 3 aqui. Número 1, fechou a porta do templo. Número 2, quebrou os utensílios sagrados. Número 3, apagou as luzes. O que é fechar a porta do templo? Acais desviado, sem depender de Deus, acabou com o acesso do povo. Porque gente que está em pecado perde o acesso. Fecha a porta. Número 2, quebrou o altar de sacrifício. Segundo livro de Reis, 18, conta a mesma história, só que de outro detalhe. 18 de segundo Reis fala assim, ó, e Ezequias, filho de Acais, quebrou a estátua de bronze, que era a serpente do deserto. Acais foi tão desviado que pegou a serpente, chamada de Neustã, que era uma serpente que Moisés criou, que Deus falou para o povo, olhe para a serpente, que quem foi picado pelas cobras do deserto será curado. Só que Deus usou a serpente para utilizar como cura. Mas depois que o povo foi curado, Deus disse, quebra a serpente, porque senão o povo vai idolatrar. O que o povo fez? Não quebrou. Porque aquilo que Deus usa por um dia, o povo quis fazer para sempre. Deus não mandou idolatrar a serpente, Deus mandou quebrar a imagem. Quebrar a imagem. Mas o povo não consegue quebrar o que Deus mandou quebrar. Por isso que adora político. Por isso que adora líderes. Aquilo que Deus usa uma vez, o povo quer idolatrar sempre. Você lembra da onda Bolsonaro? Eu sou Bolsonaro, eu votei, eu sou da direita. Mas tu vê as igrejas cantando Bolsonaro no altar? É igualzinho a serpente do deserto. Deus usou por uma vez para curar o povo, mas não era para ser idolatrado. E o povo fez o quê? Idolatrou a serpente. Igual o Brasil. Criou um bichinho de estimação e começou a idolatrar pessoas. Acais pegou essa serpente, colocou entronizada no altar. Tirou o que era sagrado e botou uma serpente. Já que nós estamos aqui, deixa eu aplicar. Depois que você apaga as tochas, fecha o templo, a serpente tem legalidade nos altares. Todo altar que não tem sacrifício tem serpente. E tem muito lugar que a serpente prega no lugar das tochas. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que quando Acais morreu, um péssimo rei, o filho de Acais foi Ezequias. Segundo Crônicas 29. E Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor. E aconteceu 3 coisas. Número 1, abriu a porta do templo. Mas seu pai não fechou? Ele, meu pai fechou, mas eu estou abrindo. Porque se o acesso foi interrompido, o acesso agora está liberado. Número 2, quebre as imagens que meu pai montou no centro e coloca o altar do incenso de volta no altar. Porque só vai queimar e só vai ser adorado um único Deus aqui dentro. E número 3, acende as tochas. Existiam 10 candelabros, conhecido como menorá. E cada menorá são 7 bocais. 10 vezes 7? 70. Sim. Então são 70 bocais pegando fogo. Acais mandou apagar 70 tochas que estavam no templo. Ezequias falou, acende as tochas. Porque se a porta abriu e o altar está queimando no incenso, as luzes representam as tochas. Quantas tochas? 70. 29 de 2 Crônicas. Sabe o que significa a epígrafe de 2 Crônicas? Está escrito assim, ó. E Ezequias trouxe o avivamento de volta para Judá, para Israel. Por que ele trouxe de volta? Porque Acais acabou com o fogo. Ezequias foi um rei que acendeu a chama. Para que ele acendeu a chama? Não era só ter aberto as portas?
Porque 70 tocha é espiritual. Esse texto aqui é espiritual. Acais é a representação do diabo. Ezequias é a representação de Cristo. Porque o diabo fecha o templo para tirar o acesso. Ezequias abre o templo para trazer o acesso. E quem é o acesso? O escritor aos Hebreus diz: e nós podemos entrar na sala do trono com toda ousadia, porque o acesso está aberto. E o acesso é Cristo. Número 2, ele quebrou os utensílios e colocou uma serpente entronizada. Jesus é a representação de Ezequias. Sabe por quê? Porque Ezequias, segundo o livro de Reis 18, quando ele abriu a porta do templo, ele pegou uma paulada e quebrou a imagem da cobra, da serpente. E por que ele quebrou a Neustã? Porque Neustã é para ser quebrada, não é para ser idolatrada. Acabou o tempo de adorar cobra. Acabou o tempo da legalidade para serpente. Enquanto eu for rei desse lugar, a serpente não prega, a serpente não canta. Enquanto eu for rei desse lugar, a serpente não vai ser adorada. Por que não? Porque altar é lugar de queimar para Deus. Aí ele quebra a serpente. E por que isso aqui representa Cristo? Porque 70 tochas foram acesas. Lucas 11, Jesus deu uma ordem. E levantarei 70 homens para pregar 2 em 2. Porque Acais apagou 70 tochas. E Lucas 11, Jesus levantou 70 tochas. Só que a tocha do Antigo Testamento era um candeeiro, uma mobília que pegava fogo. E a tocha depois de Cristo tem perna, tem boca, tem braço. Porque se o diabo apagou o fogo no passado, Jesus reacendeu a chama em nós. Uau! Então nós somos as tochas que andam, nós somos as tochas que pregam, nós somos as tochas que profetizam, nós somos as tochas que se movem, porque Acais fechou a porta, Jesus abriu a porta. Acais que botou cobra na serpente. E outra coisa, além de levantar as tochas, eis que vos darei poder para pisar em serpentes. Ezequias é a representação de Cristo, porque ele quebrou a serpente, Jesus pisou nela. Acendeu a tocha, ele levantou a gente. Então, o que o diabo fez no passado, Jesus está reacendendo avivamento no presente. Esse é o tempo das tochas serem acesas. O homem é uma máquina, hoje. esquece, pai. Meu amigo, eu queria que agora você deixasse aí, você olhasse para a câmera e deixasse aí um direcionamento de Deus, né, para este fim de ano e o novo ano que se inicia, que você fosse boca de Deus e falasse agora para nossa audiência direto na câmera, meu amigo, vai lá. Eu queria agradecer, Yang, por todo o carinho que você tem depositado a mim. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Eu quero glorificar a Deus por esse programa. E sempre que o Youngcast precisar de mim, pode me contactar, pode me chamar, pode estar comigo. Eu sempre estarei solícito. Nós sempre estaremos juntos aqui para falar para você. Nós falamos muitos assuntos aqui. E eu poderia pegar pontos de cada assunto. Você precisa entender o poder da rejeição. A rejeição não vai parar você. A rejeição só chega para quem está na rota do sucesso. E você precisa compreender que para todos os que Deus tem sucesso no futuro, tem que ser rejeitado no seu presente. Então não fuja da rejeição. A rejeição potencializa, maximiza. A rejeição acelera o que Deus tem para você. Não crie expectativa em pessoas, crie expectativa em Deus. Não te mostre muito íntimo, porque a intimidade gera desonra. Entenda o que Deus fez em você. Feche os acessos da desonra e abra acessos para a honra. É muito ponto que nós abrimos aqui que eu poderia falar para você. Mas só quero profetizar que esse ciclo de 2025 está acabando. Falta aí 1 mês e meio, 1 mês e alguns dias. Eu quero liberar uma palavra para você, que o que não aconteceu de janeiro a outubro vai abrir de novembro a dezembro em diante. Não sei se é no YouTube, se é nos cortes, se é no Instagram, se é no TikTok, em qualquer outro tipo de veículo que você vai ouvir esse vídeo. Mas que Deus faça fecundo o seu ministério, te levantando, te abençoando e liberando as mais ricas bênçãos para você. Um beijo na sua família, no seu coração, que a bênção de Deus esteja contigo. A maior prova que você gosta do que Deus está falando aqui é compartilhando com alguém e multiplicando isso aqui. Maximize esse nível de conversa, aplique para pessoas e entenda o que Deus fala em você, fala em alguém também. Deus te abençoe. Tamo juntos.
Esse é meu irmão, o pastor Arthur Gadelha. Cada vez que ele vem aqui é assim. Cara, o Muito Youngcast bom, é cara. diferente. Cada entrevista Muito o cara bom. consegue se superar, cara. Eu sempre penso assim, não, essa entrevista ele não vai conseguir superar, não. Ele vem, faz uma entrega. Por isso eu quero vocês em peso. Vai lá no Instagram do pastor Arthur Gadelha, segue ele. Sim. Pastor Arthur Gadelha está chegando a 300 mil seguidores, então vamos seguir ele lá. Acompanha todos os cortes no Todo dia Instagram tem 2 dele. vídeos. 2 vídeos, já, ó, Por dia. acompanha os cortes, todo dia ele solta 2 vídeos, cortes tanto de podcast, mas também cortes de palavra, de Pregação, altar, verdade. pregando, principalmente cortes de pregação. Então segue o pastor lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, mas você não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e maratonar o Youngcast por hoje. Instagram do pastor tá aqui embaixo, nossas redes sociais também, é só seguir e ser muito feliz, porque o conteúdo do Youngcast, quem assiste se encanta, se apaixona. Não deixe de maratonar o Youngcast por hoje. Aqui tá o próximo episódio. É só você clicar aqui e ao clicar, você vai acompanhar mais uma super entrevista aqui no podcast cristão que mais Aleluia. viraliza na internet. Te aguardo dentro de 3 segundos.